Opiniões. Bom, o que é opinião? Né? É uma forma de julgar. Até existe uma situação, ou existe um fato, uma pessoa, enfim, o que seja, e nós analisamos e julgamos aquilo ali. Então, dentro desse julgamento, nós criamos uma opinião, não é verdade? E essa opinião, ela pode ser verdade, ela pode ser não, ela sempre é verdadeira, mesmo quando a verdade da nossa opinião não é a verdade do que aconteceu, mas é a nossa opinião e a gente acredita estar com a opinião correta a respeito do que se observou, se viu, ou de alguém, enfim, do que seja. E nós estamos o tempo todo sendo alvo de opiniões e também tendo opiniões, não é verdade? A gente assiste uma reportagem na televisão, onde se fala a respeito de algo que aconteceu, e imediatamente a gente já cria uma opinião baseada no que a gente ouviu, no que eles ali falaram. Nós não presenciamos, nós não estávamos lá, nós não éramos envolvidos na situação, mas criamos uma opinião baseada naquilo. A mesma coisa quando alguém fala de nós, né? Então fala alguma coisa a respeito, vamos pegar assim, se eu chegar para pessoas lá, da minha família, pessoas que não conhecem o Renê, por exemplo, e falar a respeito do Renê. Então, dentro do que eu falei do Renê, eles vão criar uma opinião de quem é o Renê, né? Mas isso não quer dizer que seja exatamente aquela opinião que eles tiveram, seja exatamente o Renê, a realidade de quem seja o Renê. Então, a verdade das coisas, ela é muito relativa. Depende muito do que cada um enxerga, do que cada um sente e do que cada um tem no coração e traz na alma. Seja a respeito de outros e até de nós mesmos, né? Então, dentro do que cada um de nós carrega na alma, é que nós vamos estar formando também a opinião. Então, acho que opinião deu pra gente entender, que é uma coisa que todos nós estamos sujeitos e estamos fazendo o tempo todo. Bom, a Crista falou assim pra mim, nós já avisamos que a palestra vai ser sua, e teve gente que falou assim, aquela expositora que faz piada. Aí eu falei assim, tá vendo? É uma opinião que eu criei, porque todas as vezes que eu fiz palestra aqui, quem assistiu desde a primeira deve se lembrar que eu sempre faço piadinhas durante a palestra. Mas a piadinha não é porque eu acho que a palestra ela não tem que ser assim, cansativa. Ela tem que ser algo gostoso, algo que a gente goste de ouvir, que a gente tire algum proveito daquilo que está se ouvindo e que nos distraia também. Porque é chato a gente ficar 1 hora ouvindo uma pessoa falar de um tema e a gente não poder falar nada, a gente não poder dizer a nossa opinião sobre o tema, e muitas vezes dá sono, né? Muitas vezes dá sono. Eu já senti sono em palestra, gente. Sabe, assim, de me controlar, porque o que o expositor ia pensar, que eu não estava nem prestando atenção. Então, assim, eu sou palhaça mesmo. No meu dia a dia, eu gosto de fazer brincadeiras, eu gosto de dar risada, eu gosto que as pessoas se sintam bem. Mas eu não sou só palhaça, né? Então, quem me vê só brincando, deve pensar o quê? É uma mulher que não leva a vida a sério, que está o tempo todo brincando. Mas eu estou provocando essa conclusão ao meu respeito, essa opinião ao meu respeito. Não quer dizer que eu seja o tempo todo, mas também sou isso. E muitas vezes a gente se ofende demais com a opinião que o outro tem sobre nós. Nos julgamos injustiçados, nos julgamos, assim,
muitas vezes denegrida a nossa imagem diante daquela opinião. Mas o quanto que nós colaboramos para que essa opinião seja formada? Né? Nós colaboramos. Mesmo quando o que estão falando, a opinião que eles têm, é muito negativa. Alguma atitude nossa colaborou para que aquela opinião fosse formada. Vamos pegar, por exemplo, um pai que em um momento assim de muito nervoso, de uma arte muito grande, de que o filho aprontou um monte, vai lá e dá uma pomada no bumbum do filho e nesse exato momento alguém vai passando e vê aquela cena. Nossa, que violência! Tinha que chamar a polícia, porque agora é lei, é crime, não pode dar palmada. Espanca a pobre da criança, né? Mas será que esse pai é o tempo todo assim? Quem de nós nunca perde a cabeça? Quem de nós nunca fica nervoso? Eu, por exemplo, não fui educada falando palavrão, mas já me vi diante de situação em que eu falei palavrão. Então, quem me ouviu podia pensar assim, nossa, que horrível, mulher falando palavrão. Sabe? Mas eu não fui educada assim e não tenho esse hábito. Mas as situações fazem com que a gente traga da alma aquilo que a gente tem. Então, eu não fui educada e não tenho hábito, mas infelizmente habita isso dentro de mim, que no momento de nervoso, que no momento de fúria ou de ódio, de raiva, sei lá o que, veio à tona. Quer dizer, no momento de quê? De desequilíbrio. E quem de nós nunca se desequilibra? Quem de nós nunca perde a razão, nunca perde a paciência? Todos nós. Ou então vamos pegar o contrário. Eu tinha minha filha adolescente e ela estava fazendo um tratamento na casa espírita. E já ela ficou em tratamento mais de um ano. E um determinado dia lá, uma colega de tarefa falou assim para ela, nossa, você é filha da Acácia, que privilégio ter uma mãe assim como a sua, né? Aí ela olhou, aham. Imagina, essa minha colega de tarefa, a gente vem para casa espírita, né? A gente vem com o melhor que a gente tem. A gente vem doce, falando manso, falando em nome de Deus, falando das lições que Jesus nos ensinou e que a gente ainda não aprendeu. E as pessoas às vezes pensam que a gente é só isso. Né? Manso, pacífico, tá sempre sereno. E não é verdade. Então nem nós somos o de negativo, que às vezes se apresenta em nós, e nem nós somos só o lado manso e pacífico que também se apresenta em nós. Então, opiniões é muito relativo. A verdade é muito relativa. Não quer dizer que nós não sejamos aquilo. Nós somos um pouquinho de cada. E cabe, assim, muito a cada um de nós tomar consciência da responsabilidade que nós temos no julgar, no dar a nossa opinião a respeito do outro e ter muita sabedoria também a respeito de nós. Porque nós somos responsáveis pela forma como o outro nos enxerga, né? Mas a forma como a gente se enxerga a gente fala depois, mais pro final. Bom, diz lá no livro da Hermance, o Mereça Ser Feliz, obrigada. Ela diz o seguinte, que nós estamos assim, trazemos conosco muitas vezes uma autoestima muito baixa, porque às vezes por uma infância onde tivemos as nossas vaidades muito cultivadas, ou então por traumas do passado. Então, o que tem a ver essa questão da autoestima com opiniões? Tem tudo a ver e a gente chega lá. Por quê? Se nós temos uma autoestima muito elevada,
a gente não se preocupa demais com a opinião alheia. Porque às vezes a gente dá muito valor à opinião que os outros têm sobre nós e nos preocupamos demais também com a vida do outro e esquecemos da nossa. Então, nos preocupar excessivamente com a vida do outro demonstra que a gente também está esquecendo da nossa. E também se preocupar demais com a opinião que o outro tem sobre nós demonstra também falta de amor, falta de autoestima, né? Então, ela diz que a autoestima muito baixa tem essas duas situações, que pode ser traumas da infância ou traumas muito fortes que a pessoa teve no passado, em outras existências. A gente concorda com isso, é verdade. Tem pessoas que tiveram uma infância onde eles foram assim, eu costumo até dizer, pequeno déspotas. E hoje em dia, infelizmente, na nossa sociedade atual, nós temos muito disso. Porque nós não estamos sabendo educar as nossas crianças e os nossos jovens para enfrentar o mundo verdadeiro que está lá fora. Outro dia, uns meses atrás, a Crista me mandou um e-mail que eu repassei para um monte de gente, que eu achei fantástico o e-mail, que falava de um psiquiatra, que falava a respeito da forma como se educa os jovens, que está muito errada. Então a gente chega e um jovem tira a nota 10, e a gente chega e fala assim, e eu já fiz isso, e sei que um monte de gente já fez isso. Parabéns, como você é inteligente, viu só? Você é demais, você é lindo. Como você é inteligente, como você é lindo. Parabéns, é isso mesmo, tá vendo como você, né, é melhor e tal? Bom, ele diz que é errado fazermos isso. E ainda cita lá, você lembra, Crista, desse e-mail? E ele ainda cita lá uma pesquisa que foi feita, onde se separou 2 grupos de jovens, né, um grupo A e um grupo B, e deram para eles tarefas iguais para eles resolverem. Eles resolveram a tarefa, né, e depois da solução da tarefa, eles pegaram o grupo A e elogiaram muito a inteligência, a aparência deles, a esperteza deles. E o grupo B, eles elogiaram o esforço que eles tiveram de resolver a questão. Então, eles elogiaram o esforço que eles exerceram, a dedicação deles, a vontade de realizar o trabalho. Bom, chegaram novamente para os 2 grupos e deram outra questão para resolverem. Porém, disseram o seguinte, vocês não são obrigados a resolver e resolvam se vocês quiserem. O grupo A, a maioria não quis resolver. O grupo B, a grande maioria quis resolver e resolveu porque era uma tarefa que não era difícil de se resolver. Então ele narra o seguinte, que o grupo A não quis resolver, a maioria não quis, para não ter denegrida a imagem da sua inteligência. Uhum. Então, assim, eles eram inteligentes, e se eles não conseguissem resolver? Eles não seriam mais admirados pela sua inteligência. Eles iam estar passando atestado de que eles não eram tão inteligentes assim. Então, eles não podiam correr o risco de ter a imagem dele, a opinião que os outros tinham a respeito dele, a grande inteligência que eles tinham. E não iriam ser mais admirados pela inteligência. O grupo B, por outro lado, resolveram, e eles resolveram por quê? Ele diz que resolveram porque eles não tiveram colocado em xeque a inteligência deles. Eles foram estimulados ao esforço, ao trabalho em equipe, ao esforço que cada um ia se dedicar à resolução daquele trabalho. E eles quiseram, sim, mostrar que eles ainda eram esforçados, que eles eram capazes de se esforçar. Não de acertar, mas de se esforçar. Porque eles não foram cobrados a respeito de acertar, mas sim do esforço.
Então nós, e eu me coloco aí, agimos errado com os nossos jovens, com as nossas crianças. Quando a gente fala, que lindo que você é, como você é inteligente. Então eu estou tentando trabalhar com os meus netos, porque com os filhos já não dá mais, né? Agora já foi. Estou tentando trabalhar com os meus netos isso. Então, chego e elogio o esforço que eles dedicam a alguma coisa. Ou então assim, parabéns quando eles dividem alguma coisa com um colega. Parabéns, você é amigo. Você está aprendendo a ser amigo. Como é legal ser amigo. E o meu netinho de 6 anos falou outro dia para mim assim, eu sou vovó, eu sou amigo sim. Então ele vai crescer aprendendo, espero eu, né? Ele vai crescer aprendendo que para ser amigo precisa dividir, precisa compartilhar. Porque amigo divide, amigo compartilha. Então, nós temos uma educação que já vem, né, de quanto tempo, em que nós éramos cobrados pela nossa inteligência. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu escrevi um poeminha lá para minha mãe, na minha cabeça lá de uma criança de 7 anos, no Dia das Mães, e entreguei para ela. Aí ela falou, olhou e falou assim, nossa, mas está cheio de erro de português. Nunca mais eu escrevi poema para minha mãe. E olha que já se passaram 40 anos, gente. Nunca mais eu escrevi poema para minha mãe. Porque ela não viu o meu poema, ela só viu os erros de português que eu tinha lá. É lógico que eu estava sendo alfabetizada. É óbvio que ia ter. Mas ela não cometeu os mesmos erros como os netos, né? Então a gente está sempre aprendendo. Por isso que fala assim, né? Ai, neto é amar 2 vezes. Não é não. Neto é amor, é igual que a gente tem pelos filhos, é diferente. A gente já viveu um pouco mais, não é verdade? E aprendeu que tem coisas que não adianta a gente ficar brigando, rebatendo, falando, que a vida se encarrega de tudo e tudo toma seu rumo, né? E aí a gente vai educando esses jovens e eles vão acreditando que o mundo tem que estar sempre reverenciando eles e que eles têm sempre que estar sendo admirados. Que o outro tem que ter sempre uma opinião positiva a respeito dele. E quando alguém tem uma opinião contrária, já se revolta, né? Porque se alguém chega pra gente com uma crítica, qual é a nossa reação? Bom, pelo menos a minha é, né? De imediato, não é nem assim. Calma aí que não é bem por aí. Né? Não é assim? A gente normalmente, quando a gente está aberto, querendo crescer, querendo aprender, querendo se conhecer, a gente para e analisa. E pensa se tudo aquilo que foi dito tem um fundo de verdade. Porque por mais dura que seja a crítica ao nosso respeito, algum fundo de verdade tem. E a irmã Saíra nos diz que é muito positivo toda e qualquer crítica que a gente receba. Mesmo aquela mais infeliz, aonde a gente pare, analise e perceba que não tem nenhum fundo de verdade naquela crítica. Porque isso também acontece, que tem pessoas que querem denegrir a imagem do outro. Isso também é muito comum, infelizmente, mas é comum. Então, ela diz que mesmo nessas situações, essa crítica serve para nos mostrar com quem estamos lidando. Não para que seja de uma forma destrutiva. Ah, tá vendo? Só quer o meu mal. Fica me defamando por aí. Aquilo não vale nada. Porque é uma mentirosa, ou então é uma fofoqueira, um mentiroso, né? E assim a gente vai. Não para isso. Não para a gente entrar por esse caminho. Mas para que a gente aprenda a lidar com a falha alheia. Com o perdão. Com a humildade. Porque é um exercício muito grande de humildade. Quando nós aceitamos a crítica do outro,
nós estamos exercitando a humildade. Porque é um exercício sofrido. A gente se analisar, a gente de verdade se analisar e procurar em nós quais os pontos daquela crítica são verdadeiras. Não lembro em qual livro. Não, André Luiz, ele diz assim, que o que mais nos incomoda no outro está dentro de nós. Então, aquilo que o outro faz que mais nos incomoda, para a gente observar, porque aquilo está dentro de nós. Muitas pessoas não aceitam isso e acham que está errado, que não é verdade. A minha madrinha era uma pessoa muito sábia e ela sempre dizia assim, não queira para você o que você acha feio no outro. Porque na vida muitas vezes nós fazemos isso. Nós criticamos o comportamento de alguém e de repente a vida nos coloca em situações que a gente nem percebe que está tendo o mesmo comportamento. Eu já fiz isso. E é muito triste quando a gente percebe que fez igual o que o outro faz e que a gente critica, que a gente condena. É muito triste quando a gente percebe como a gente é pequeno ainda. Mas é muito positivo, porque se a gente percebe, é porque estamos prontos para trabalhar com aquilo, prontos para transformar aquilo em nossa alma. Enquanto nós não estivermos prontos, nós vamos achar que está tudo certo, que está tudo bem. A pessoa que se ama de verdade, ela consegue reconhecer essa sua pequenez, ela consegue, com amor a si próprio, trabalhar isso e não sofre com a opinião que o outro tem a seu respeito. A gente até às vezes fala, é verdade, eu sou tudo isso, mas estou buscando me conhecer e transformar isso em minha alma. Amar-se traz um monte de benefícios. A gente se torna melhor com o outro. Vou explicar por quê. A gente costuma ouvir muita frase assim, a gente tem que aprender a se amar para depois amar os outros. Aí a gente acaba achando que a gente tem que ser egoísta. Né? Que a gente tem que pensar, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, aí na quinta pessoa, quem sabe pode ser o outro. Né? E às vezes não é isso. Amar-se é se respeitar. Amar-se é se respeitar como é. Se eu respeito as minhas limitações, eu vou compreender que o meu irmão também tem limitações. E se eu amo as minhas limitações, me respeito com elas, eu vou aprender a respeitar o meu irmão com as suas limitações. Eu não vou ter críticas tão destrutivas. Cada vez que eu tiver uma crítica, eu vou procurar ter, porque as críticas são muito boas quando são construtivas, né? Porém, para nós termos uma crítica construtiva, nós temos que ter à disposição do outro uma ajuda para resolver a situação. Ou até mesmo já a solução. Nós não podemos simplesmente chegar e criticar o outro e não dar nenhuma saída para ele. Sabe, olha, você está me falando o que está acontecendo, eu acho que se você fizesse assim, 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 talvez você conseguisse ter um resultado melhor diante disso. Né? Ou o seu comportamento está sendo assim, 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 você não acha que está na hora de você procurar ir por este outro caminho, tentar observar as coisas por esse ângulo. Então, nós temos que ter uma ajuda àquela pessoa. Porque se há uma crítica, é porque algo não está bem. Então, não adianta só dizer, não está bem. É a mesma coisa que a gente falar. O governo não está bem, o país não está bem. E aí a gente vai para lá, para a urna, e continua votando nas mesmas pessoas. Peraí, se o país não está bem, o que cabe a mim fazer para ajudar a resolver o problema? Então, assim, o bairro está
bairro há não sei quanto tempo. E aí sai malhando. Peraí, o que cabe a mim fazer para ajudar a resolver o problema? Então não é só criticar, é buscar realmente. É um fato. Não adianta a gente estar lá, tá tudo despencando e dizer, não está caindo nada. E as coisas estão caindo. Então, é um fato? Está acontecendo? Então, qual é a solução? O que posso fazer para ajudar? Não só criticar. Né? E quando somos alvo da crítica, se a pessoa vem, só critica e não nos ajuda em nada, vamos analisar? Vamos analisar. Não tem fundo de verdade? Não tem fundo de verdade. Aí então tá. Descarta. Kardec diz, rejeite 99 verdades, mas não aceite uma mentira. Isso serve para nós, em tudo na nossa vida. Então não basta a gente ver o lado negativo. Estamos vendo o negativo, mas estamos buscando algo positivo para ajudar a resolver. Agora sim, o que podemos fazer para opinião pessoal? Porque nós temos uma opinião de nós. Até agora eu falei da opinião que nós temos a respeito do outro e que o outro tem a respeito de nós. E a opinião que temos sobre nós? Nela está completamente ligada à autoestima. Completamente. Porque assim, eu falei que existem várias verdades, né? E a irmã também fala que nós temos, me corrija, tá, Crista, se eu inverter aqui as coisas. Nós temos aqui, nos enxergamos de uma forma, né? Almejamos ser de outra maneira e o outro nos enxerga de outra maneira. Mas a nossa verdade não é nem a que eu vejo, nem a que eu almejo, nem a que o outro vê. Nossa verdade é completamente diferente. Ou então, diferente de tudo isso. Talvez não completamente, porque sempre tem um pouco de verdade, né? Mas diferente. Então, essa é a opinião que nós trazemos sobre nós. Qual a opinião que o senhor tem sobre o senhor? O senhor quer falar? Não? E você? Qual a opinião que você tem sobre você? Como você se enxerga? De tantas formas. Então, de tantas formas. Você julga que você é amiga? Às vezes. Às vezes. Às vezes você é amiga. Companheira? Sim. Sim. Mas você, como companheira, nunca pisou na bola? Sim. Como amiga, você nunca pisou na bola? Com certeza. Então, você acha que você é amiga, mas com certeza deve ter outra pessoa com quem você pisou na bola que acha que você não foi amiga, não é verdade? E às vezes alguém que você é companheiro também pode dizer, não, fulano não é tão companheira assim, quanto pensa que é. E como você gostaria de ser? Gostaria de ser mais amiga? Mais companheira? E você já parou para pensar o que você pode fazer para ser mais? Não precisa dizer. Você só pensar. Então isso é para todos nós. Nós temos opinião sobre nós. Mas nem sempre a nossa opinião é a verdadeira. Ou é a verdade absoluta. Ela tem uma grande parte da nossa verdade, mas não a verdade absoluta. Porque eu posso ser muito amiga da Crista, mas posso não ser muito amiga do Fernando. Então o Fernando pode achar que eu sou uma pessoa chata. E a Crista pode achar que eu sou uma pessoa maravilhosa. E eu posso achar que eu sou um sucesso. E na realidade eu não sou. Ou então o contrário, que eu não sirvo para nada. Porque ou a gente, né, o difícil é achar o ponto de equilíbrio. Né? Achar esse equilíbrio requer muita sabedoria. Um exercício constante e diário. É muito difícil. Uma vez, quando eu comecei o curso na Casa Espírita, foi com o Frank. E aí ele falou assim, a gente precisa orar e vigiar o tempo todo. Aí tá, passou um tempo, eu virei para ele e falei assim, ô Frank, quando é que a gente para de tanto orar e vigiar? Ele nunca, porque o dia que você parar, você cai. Eu falei, nossa, que horror. Mas é verdade. O dia que a gente acha que a gente já conquistou algo, a vida vem e nos coloca à prova. Se nós realmente conquistamos.
E se a gente realmente tiver conquistado, a gente não vai nem perceber que passou por aquela prova. Talvez mais pra frente, a gente analisando alguma coisa, a gente perceba que conseguiu vencer aquilo em nós. Agora, se a gente não conquistou, imediatamente a gente vai tomar consciência. Meu Deus, eu pensei que eu tinha conquistado isso e não conquistei. Igual tem pessoas que se acham assim, serenas, mansas. Aí acontece alguma coisa onde são contrariadas, elas soltam os bichos para fora. Né? Aí fala assim, roubaram a minha paz, roubaram a minha serenidade. Porque olha, eu não sou assim. Foi fulano que me fez ficar assim. Ninguém faz ninguém ser o que não é. Nós somos exatamente o que carregamos na alma. E julgamos o outro e a nós mesmos segundo o que carregamos na alma. Então é muito fácil da gente se observar se a gente prestar atenção na forma como a gente julga o outro. Quanto anda a minha evolução espiritual, a minha evolução moral, é fácil. Basta observar como julgamos os nossos irmãos. Se somos duros, inflexíveis, já achando... Nossa, viu um negócio lá na televisão? A gente já julga, condena e dá a sentença. A gente faz tudo isso. Uma vez só. A gente nem viu o caso. É como no caso da menina Isabela. Eu já logo julguei, né? Foi a madrasta que matou, enforcou, o pai ficou desesperado que a tua menina jogou pela janela para parecer que foi alguém que fez isso. Eu tive essa opinião. E, gente, até hoje eu acho que deve ter sido por aí. É verdade? Não sei. Quem é que vai saber? Deus sabe. Os pais, o pai e a madrasta, sei lá, devem saber. Agora, quem vai saber? Será que eles estão falando a verdade? Será que não estão? As provas dizem que eles não estão falando a verdade. Mas quem de nós pode dar como verdade absoluta? Nenhum de nós. Nenhum. Porque nós não temos essa verdade. Nós não temos essa verdade sobre nós. Né? O nosso universo, ele é tão imenso e ainda a gente não conhece nada praticamente sobre ele. Diz uma lenda que quando Deus criou o ser humano para habitar a terra, isso tudo é lendinha, tá, gente? Não estou dizendo que é verdade, não. Mas é uma lendinha bonitinha. Que ele falou assim, olha... aí, então, Deus falou assim, eles serão seres felizes. Aí, o diabo falou assim, não, senhor, que é isso? Não, assim tão fácil não. Aí Deus falou assim, tá bom, mas então vamos colocá-los para buscar a felicidade, para achar a felicidade. Então tá bom, então vamos colocar. Só que eu escolho onde vai esconder a felicidade. E Deus falou, tá bom, aonde vamos esconder a felicidade do ser humano habitante da terra? Dentro dele. E muitos ainda estão em busca da felicidade. E muitos ainda estão atribuindo o outro a encontrar a sua felicidade. É uma responsabilidade que só cabe a nós. A mais ninguém. Eu adoro a minha família. Porque meu marido falou para mim não falar dele, tá, gente? Então eu adoro a minha família. Eu amo a minha família. Mas a minha família não é responsável pela minha felicidade. Porque se assim fosse, não teria tantas famílias bem estruturadas, onde pessoas acabam indo parar em clínicas psiquiátricas, acabam se suicidando, né? Por que tudo isso? Por falta de amor, por falta de amar-se, por não se respeitar, por não ter caridade para consigo. Aí eu comentei assim também com a Crista, sabe, Crista? Eu ando assim, já tão assim, sabe, toda vez fazer palestras sobre autoconhecimento. A gente fala tanto sobre autoconhecimento. Toda semana tem coisa sobre autoconhecimento. Nossa, eu não sei mais nem o que dizer. Eu não sei, eu acho que eu já falei tudo, sabe? Por mais que a gente mude os temas, o que mais que a gente vai falar? E falei para
pessoas que não estão nem, sabe? Estão em outro mundo, não estão ali na palestra. Não assimilaram nada, não ouviram nada. Não é nem questão de assimilar, porque assimilar é difícil mesmo para nós. Porque aí depende do quanto nós estamos dispostos a essa assimilação, a essa mudança. Mas de ouvir. Aí a Crista falou assim, mas a Cássia, nós temos que continuar falando sobre isso. E é verdade. Porque se nós pegarmos e falar assim, vamos fazer palestra só sobre o Evangelho de Jesus. Só passagens evangélicas. Então tá bom. Então vamos falar a respeito do filho pródigo. Então tá, vou fazer uma palestra sobre o filho pródigo, não vou falar sobre autoconhecimento. Aí eu chego aqui e falo do filho pródigo que chegou para o pai, pediu a parte dele da herança, caiu no mundo, gastou tudo, torrou tudo, quando estava lá no fundo do poço, voltou para casa pedindo para o pai, pelo amor de Deus, para aceitar ele de volta, porque ele tinha percebido o quanto ele foi errado. Isso não é autoconhecimento? É puro autoconhecimento. Como o Evangelho de Jesus todo fala a respeito disso. A lei do amor é autoconhecimento. Amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, amar a mim, quer dizer, amar o outro, amar a mim. O que eu tenho que fazer? Amar a mim ou amar o outro? É tudo entrelaçado. É tudo uma coisa só. Porque se eu não consigo me respeitar, eu jamais vou respeitar ao outro. Se eu não consigo me amar, eu jamais vou conseguir amar o outro. Se eu for dura para com os meus defeitos, ou então não quiser enxergar os meus defeitos, eu vou ser dura e inflexível com o outro. Então, seja palestra onde se fala é autoconhecimento, seja palestra onde se diz é doutrinária, seja palestra onde se diz é evangelho, não importa. Nós estaremos toda semana ouvindo a respeito de autoconhecimento. Porque enquanto nós não nos transformarmos, o planeta não se transformará. O mundo não será melhor. Porque para ele ser melhor, tem que partir da transformação minha, sua, de todos nós. Enquanto existir alguém que não tiver ainda disposto a se conhecer e a se transformar, teremos uma porção de imperfeições no planeta. E uma porção de pessoas criticando e julgando e nem sempre sendo a verdade absoluta. Gente, que cada um de nós consiga essa disposição de se conhecer. Porque se conhecendo, nós teremos opiniões a respeito de nós e do próximo melhores e uma autoestima mais elevada. Só assim nós conseguiremos. Então que a gente consiga, cada diazinho, se amar um pouco mais. Né? Falhei, é verdade, falhei. Mas eu falhei tentando acertar. Tem uma pessoa que sempre diz isso, eu não vou dizer quem é. Mas tem uma pessoa que sempre diz isso. Eu falhei, mas eu falhei tentando acertar. Né? E só existe vitórias àquele que se dispôs a lutar. Então, que nós possamos lutar pela nossa vitória pessoal. Lutar para que esse amor que Cristo veio trazer e veio nos ensinar, ele floresça em nós. Assim como as pequenas flores que eu ganhei daquela garotinha ali. Ela chegou com um monte de florzinha, deu um pouco para mim, deu um pouco para a dona Salomé e saiu distribuindo florzinhas. Que nós possamos fazer como ela, na sua inocência, distribuir flores para alegrar a nossa vida e a vida do nosso próximo. E vocês me desculpem se hoje eu não fui tão engraçada. Mas é que hoje não tinha tanta piada e o tema hoje era mais, não digo nem mais sério, mas mais de fazer a gente pensar um pouco a respeito de nós e não do outro. Uma boa noite para todos.